Este é o trabalho de conclusão de curso da aluna Vivian Gasparelli Matias, intitulado Análise de Viabilidade Econômica de Biogás produzido por biodigestor para geração de energia elétrica, no estudo de caso de uma ET de lodo ativado. A banca foi composta por professora Ruth Amélia Dias Ramos, professor Dan Abenço Gandeman e eu, Marcos Alexandre Teixeira, professor orientador. A defesa foi realizada no dia 4 de fevereiro de 2022, de forma remota. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença, de todos. O trabalho de conclusão de cursos, ele tem como título Análise de Viabilidade Econômica do Biogás produzido por um digestor para a geração de energia elétrica, um estudo de caso de uma ET de lodo ativado. Bom, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a viabilidade de valorização energética dos resíduos da ET Pavuna, estação de tratamento de esgoto de lodo ativado convencional, a partir do biogás produzido no tratamento do lodo para geração de energia elétrica, em especial para autoconsumo. Além disso, esse trabalho buscou atender 7 objetivos específicos, sendo eles identificar as características na ET do estudo de caso que permita a estimativa da produção de biogás, estimar a quantidade de biogás produzido na ET, identificar ao menos um conjunto de tecnologias de conversão do biogás em energia elétrica adequada à escala do estudo de caso, avaliar o potencial energético do biogás, incluindo-se a demanda energética da ET, estimar o custo de implementação do sistema gerador, avaliar a viabilidade econômica de implementação do sistema, à luz da regulamentação de geração descentralizada e elaborar recomendações para a ET. Bom, iniciando a fundamentação teórica e a revisão da literatura, introduzindo o tema de energia e saneamento, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, verificou que no ano de 2019, as despesas com energia elétrica representaram 15,4% do total gasto. Essas despesas representam o segundo maior custo do setor, perdendo apenas para as despesas com o pessoal. Nesse cenário também de despesas com energia, o gráfico ao lado demonstra um crescimento considerável entre os anos de 2009 e 2019 nas despesas com energia, apesar de pequenas reduções em anos específicos. Gostaria de destacar também nesse gráfico o crescimento entre os anos de 2014 e 2015, que foi observado um crescimento de quase 50% nas despesas com energia. O ano de 2015 ele foi acometido por uma intensa crise hídrica, que provocou o acionamento das termoelétricas e, consequentemente, o aumento nas tarifas de energia. Tudo isso demonstra o quanto o nosso país ainda é dependente de combustíveis fósseis, de fontes de energias não renováveis, apesar da nossa matriz energética ter mais de sua metade proveniente de fontes renováveis, como a hídrica. Por tudo isso, considerando o aumento das tarifas associadas a incertezas futuras quanto à disponibilidade desse recurso, o aproveitamento energético, a eficiência energética da ET e a maior gestão energética se torna uma prerrogativa para as empresas de saneamento. Bom, nesse contexto, em conformidade também com a Resolução Normativa 482 da ANEEL, e seguindo recomendações de alguns autores, como, por exemplo, Jordão e Zilotti, recomenda-se o aproveitamento energético do biogás em estações de tratamento de esgoto como uma forma de melhorar o desempenho dos processos e aumentar a eficiência dos serviços, Não só isso, mas também o aproveitamento energético do biogás em estações de tratamento, ele promove à empresa o maior alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, principalmente aos objetivos número 6, que se refere à água potável e saneamento, ao objetivo número 7, que se refere à energia limpa e acessível, ao número 9, indústria, inovação e infraestrutura, ao 12, consumo e produção responsável, e ao objetivo número 13, ação contra o clima. Bom, o biogás, ele é uma mistura gasosa resultante da digestão anaeróbia, composta principalmente por metano e gás carbônico. O percentual de metano nessa mistura, ele é responsável pela capacidade de geração de energia nesse biogás. Então, quanto maior o percentual de metano presente nessa mistura, maior será o potencial energético desse biogás. Em estações de tratamento de esgoto, o biogás ele pode ser obtido a partir de duas principais formas, ou durante o processo de tratamento da fase líquida do esgoto, por exemplo, através de WASBs, ou no tratamento da fase sólida do produto resultante lá do esgoto, que é, no caso, o lodo. Então, esse último caso é o que será avaliado nesse estudo. Nós vamos verificar o aproveitamento energético do biogás através da digestão anaeróbia do lodo resultante de uma ET de lodo ativado. A tecnologia proposta para a produção do biogás foi o digestor anaeróbio. A imagem apresentada no slide, ele apresenta, na verdade, sistemas de digestão, digestores em ETs aqui no Brasil. As 3 estão localizadas em São Paulo, A primeira ET Franca, a segunda ET Suzano e a terceira ET Ribeirão Preto.
Bom, como tecnologias de conversão do biogás em energia, né, para promover essa geração energética, nós vamos considerar 3 principais tecnologias que são as mais difundidas no mercado: o motor de combustão interna, as turbinas a gás e as microturbinas. O motor de combustão interna está disponível no mercado numa faixa geralmente entre 5 kW a 5 MW. Normalmente eles são operados com gás natural, mas eles também podem ser ajustados para operarem com biogás. Eles possuem grande potencial de recuperação de energia e um custo moderado. Já as microturbinas a gás, elas estão disponíveis numa faixa de 500 a 250 mil kW. Elas requerem um tratamento prévio do gás e um elevado custo de aquisição comparado aos motores de combustão interna. Assim como as microturbinas a gás. Elas possuem o mesmo princípio de funcionamento das turbinas, porém elas estão disponíveis numa faixa de potência menor, elas têm a potência máxima inferior. Geralmente são disponíveis numa faixa de 30 kW a 1000 kW. Bom, é importante aqui falar que essas faixas, né, de disponibilidade no mercado, elas foram definidas, consideradas a partir da dissertação de doutorado de Lobato, 2011. Bom, introduzindo os materiais e métodos, o objeto de estudos de caso desse trabalho é a Etipavuna. A Etipavuna é uma estação de tratamento de esgoto de lodo ativado convencional. Ela possui uma vazão afluente de esgoto de 1.500 litros por segundo e uma DBO de 32.400 kg por dia. É importante ressaltar que, na verdade, esses são parâmetros de projetos da ET, né? Eles, considerando que a ET estivesse operando com sua capacidade máxima, foram dados obtidos a partir da dissertação de Bielkowski, 2014. Também foram considerados sólidos em suspensão voláteis afluentes ao digestor, num valor de 28.116 kg por dia, assim como uma vazão de lodo afluente de 1.306 metros cúbicos por dia. Também foi estimado um consumo de energia elétrica de 38.880 kWh por dia. Bom, a imagem apresentada é uma imagem Google Earth da Etipavuna. Gostaria de destacar que essa ET é uma ET que tem uma considerável área livre disponível. Nesse slide, nós estamos apresentando 2 fluxogramas que compõem as etapas de tratamento da Etipavuna, né? A principal diferença entre os 2 fluxogramas é que o primeiro, né, é o atual, como que funciona a ET atualmente, e o segundo é o que nós estamos propondo para a ET. Bom, a diferença entre os dois se dá principalmente na fase sólida, no tratamento da fase sólida, no tratamento do lodo, no caso, né? Então, no primeiro fluxograma, a gente percebe um tratamento do lodo de uma forma química, né? Atualmente é realizada a estabilização química do lodo na ET. E no segundo fluxograma, nós estamos propondo a substituição do tratamento químico pelo tratamento biológico do lodo através da inserção de digestores anaeróbios. Bom, a partir da inserção desses digestores, né, nós estaríamos permitindo a produção de biogás e, consequentemente, conseguindo reaproveitar energeticamente esse resíduo. Bom, também foi elaborado um fluxograma com toda a metodologia, a fim, né, de resumir e demonstrar todas as etapas que foram realizadas no projeto. A primeira etapa foi o estudo de caso, né, conforme mencionado anteriormente, que teve como objeto a Etipavuna. Posteriormente, nós realizamos um pré-dimensionamento do digestor, a fim de verificar qual seria a área ocupada, principalmente pelo equipamento. Para isso, nós utilizamos a vazão afluente de esgoto e o tempo de retenção de sólidos, com o objetivo de identificar o volume desse digestor. A partir do volume dos sólidos em suspensão voláteis, nós verificamos a taxa de aplicação de sólidos e conferimos na norma para verificar se estava dentro da digestão de alta taxa e se o dimensionamento estava correto. Com o intuito de atingir o objetivo específico número 2, realizamos a estimativa da produção de biogás através da metodologia da UNFCCC 2012, que é a metodologia da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Bom, nós consideramos essa metodologia porque em um estudo que considerou as principais metodologias disponíveis na literatura, ela foi a que apresentou dados mais conservadores. Bom, essa metodologia ela considera principalmente a vazão do lodo, a DQO do lodo e a eficiência de remoção da DQO no digestor. Bom, após obter essa vazão de biogás, né, nós consideramos um percentual de perdas a fim de obter também resultados mais conservadores e garantir maior segurança para o projeto. A escolha da tecnologia conversão para atingir, né, o objetivo número 3 desse trabalho, nós consideramos alguns cenários de conversão do biogás em energia. E nesses cenários, né, para definir qual seria o mais adequado para a ET, nós consideramos
três principais critérios, que seriam a disponibilidade da tecnologia do mercado, qual foi verificado a potência de acordo com as faixas previamente mencionadas, né, de disponíveis no mercado, a viabilidade econômica, que foi definida em termos do valor presente líquido e da taxa interna de retorno, e o maior potencial de geração de energia, que foi definido a partir da capacidade de autoconsumo desse sistema. Bom, quanto ao potencial de geração de energia elétrica, nós verificamos o poder calorífico do biogás a fim de obter a energia bruta contida nesse biogás. Posteriormente, verificamos com a eficiência da tecnologia de conversão e definindo um tempo de operação do motor, qual seria a potência necessária para aquele cenário. Então, qual era a potência necessária ali. Bom, também verificamos a capacidade de autoconsumo e, por fim, né, com o intuito de atingir os objetivos número 5 e 6 e atingir a viabilidade econômica, né, fazer essa verificação, nós consideramos um custo total do sistema, né, de implementação do sistema, que seria o CAPEX. Esse custo ele foi considerado para esse trabalho apenas como custo de implementação da tecnologia, e os valores foram considerados também de acordo com a dissertação de Lobato, 2011. O OPEX, que é o custo com a manutenção, né, ele foi considerado como 10% do custo inicial. As receitas desse projeto foram consideradas como a economia de energia, e, a partir disso, nós montamos um fluxo de caixa considerando 10 anos, né, de verificação, e, a partir disso, obtivemos o valor presente líquido e a TIR, que irão definir a viabilidade, se possui viabilidade econômica ou não o projeto. Bom, quanto aos cenários mencionados, nós analisamos 6 cenários, considerando as 3 principais tecnologias de conversão do biogás em energia. Então, o motor de combustão interna, as turbinas a gás e as microturbinas. Os primeiros 3 cenários, eles consideraram o tempo de operação do motor de 24 horas, então na condição base load, né, que seria operando nas condições de base. E os 3 últimos cenários consideraram o motor operando, né, a tecnologia operando 3 horas por dia, que seriam as condições de peak load, considerando só as condições de pico. Bom, também foi considerada uma eficiência de 35% e um custo de $1.000 por quilowatt para o motor de combustão interna. Esses custos eles foram convertidos para o câmbio atual. Foi considerada uma eficiência de 27% e um custo de $1.800 por quilowatt para as turbinas a gás e uma eficiência de 25% com um custo de $4.000 por quilowatt para as microturbinas. Bom, como resultado do pré-dimensionamento do digestor, nós consideramos 2 digestores de alta taxa, seguindo a recomendação da norma NBR 12.209 de 2011, assim como que recomenda, né, que se usem pelo menos 2 digestores em ETs com vazão acima de 250 litros por segundo. Nós também consideramos um tempo de retenção de sólidos de 18 dias, que é um tempo considerado para digestão de alta taxa, né? E obtivemos um volume de aproximadamente 12.000 metros cúbicos para cada digestor. A partir disso, verificamos a taxa de aplicação de sólidos, né, que resultou em 2,39 kg por metro cúbico dia, que está dentro da faixa gerida, né, e recomendada pela norma. Além disso, dimensionamos digestores com diâmetro de 27 metros e altura de 21 metros e verificamos uma área ocupada por cada digestor de 616 metros quadrados. Quanto à produção de biogás, nós consideramos 34% de perda para esse biogás, né, assim como Pereira 2014, e obtivemos uma produção líquida de biogás de 4.348 kg por dia. Quando ao potencial energético, foi considerado 65% de metano presente na mistura, que é um valor considerado para biogás proveniente do tratamento de esgoto, e consideramos um poder calorífico no valor de 4.831,14 kcal por dia. Verificamos também uma energia bruta contida no biogás de 24.414 kWh por dia. Bom, após realizar, né, os cálculos de todos os cenários, nós montamos uma tabela com os principais resultados, onde inclui, né, a potência instalada, o percentual de autoconsumo, o CAPEX, o OPEX, né, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Bom, quanto à potência instalada e o percentual de autoconsumo, nós podemos observar que uma maior potência e um maior percentual seguindo dos motores de combustão interna para as turbinas e depois para as microturbinas, tanto nas condições de base quanto nas condições de pico. Isso é observado principalmente em função da eficiência energética, né, que também aumenta nessa sequência. Também observamos uma potência instalada percentual de autoconsumo, com certeza muito superior
para os cenários de pico. Esses mesmos parâmetros, eles não são observados com relação aos custos. Então, na verdade, a gente observa o inverso. A gente tem custos menores para o motor de combustão interno, seguidos das turbinas e, por fim, né, custos mais elevados para as microturbinas. E com relação ao VPL e a TIR, nós obtivemos VPL, um valor presente líquido positivo em apenas nos 2 primeiros cenários, assim como uma taxa interna de retorno superior à taxa mínima de atratividade, né, que foi considerada como do 8%, apenas também nos 2 primeiros cenários. Bom, então realizando a análise, né, quanto aos critérios previamente mencionados, quanto ao critério de disponibilidade da tecnologia do mercado, apenas o cenário número 6, que considera a microturbina operando nas condições de pico, não se enquadrou nesse critério. Isso principalmente em função da alta demanda potência instalada. Bom, com relação ao critério de viabilidade econômica, os 2 primeiros cenários foram os únicos que apresentaram viabilidade, né, conforme mencionado anteriormente, foram os únicos com um valor presente líquido positivo e com uma taxa interna de retorno superior à taxa mínima de atratividade. Além disso, para verificar qual seria o cenário mais adequado a essa ET, nós consideramos o critério de maior potencial de geração de energia, que nesse caso foi dado pelo cenário número 1, né, com 22% de capacidade de suprimento da energia consumida pela ET, que é o cenário com um motor de combustão interna operando 24 horas por dia. Bom, a fim de justificar esses resultados, né, e também avaliar se eles eram coerentes, nós consideramos 5 aspectos que foram considerados por Lobato como essenciais na escolha da tecnologia de conversão, sendo eles os aspectos econômicos, a eficiência, a confiabilidade, a simplicidade e a menor possibilidade de problemas ambientais. Dos 5 aspectos avaliados, com exceção do aspecto número 5, que é a menor possibilidade de problemas ambientais, o motor de combustão interna se destacou em todos eles. Ele não se destacou no critério número 5, né, que são a possibilidade de problemas ambientais, principalmente em função das emissões de NOx, mas que também variam de motor para motor, e com relação à geração de ruídos. Por tudo isso, nós consideramos, né, indicamos o cenário número 1, conforme mencionado, que considera o motor de combustão interna operando 24 horas por dia como mais adequado para essa ET do estudo de caso. A partir disso, nós poderíamos ter uma economia de energia de 8.545 kWh por mês, né, considerando lá os 22% da capacidade de autoconsumo. Bom, então, como conclusão, né, seguindo as recomendações dos autores, conforme mencionados, né, Jordão, Zilotti e Brasil, esse estudo comprovou a viabilidade econômica da geração de energia elétrica a partir do biogás produzido na ET Pavuna. Comprovamos também que pelo menos uma das tecnologias eram viáveis e a capacidade desse sistema reduzir as despesas com energia elétrica, além de tornar a ET mais sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. Observamos também que as escolhas de diferentes tecnologias de conversão proporcionam impactos diferentes nos aspectos técnico, econômico e ambiental. E deixamos como principais recomendações para a ET, a utilização, sempre que possível, de dados aferidos na ET, ainda que os dados utilizados tenham sido suficientes para fornecer uma estimativa base, né, o ideal é que sejam utilizados dados que fossem medidos a campo, assim como com relação à medição do biogás. É sempre indicado que se utilizem dados medidos a campo do biogás, porque as metodologias elas possuem relevantes incertezas. Também é recomendado que sejam considerados todos os custos envolvidos no projeto, ainda que esse estudo não tenha considerado somente os custos de implementação da tecnologia, né? Como principais benefícios para o aproveitamento do biogás como para geração de energia elétrica, verificamos a redução dos custos com energia e a maior eficiência energética da ET, um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e também uma valorização dos resíduos, né? Nesse caso o lodo, que seria um resíduo que de outra forma seria desperdiçado, um maior ganho ambiental, desenvolvimento tecnológico e consequente alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, então é isso. Obrigada, vou deixar aqui algumas das principais referências bibliográficas utilizadas.